Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai analisar os benefícios que a nova lei de acesso à informação poderá proporcionar à sociedade e ao jornalismo brasileiro. Conosco, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, o jornalista Fernando Rodrigues e a diretora da ONG Artigo 19, Paula Martins. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Nossa mídia acompanhou com muito interesse todos os lances que cercaram o asilo em instalações americanas do ativista chinês cego Chen Guangcheng, perseguido pelas autoridades do seu país. É um caso dramático, ainda não encerrado, que merece toda a nossa solidariedade. Mas em matéria de direitos humanos e transparência, as confissões do ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, publicadas em livro lançado no último fim de semana, ganham maior relevância porque revelaram como desapareceram os corpos de 10 militantes políticos presos nos cárceres da ditadura. Mesmo que a versão do agente da repressão contenha informações duvidosas, o teor do conjunto é de tal forma bombástico que não se justifica a apatia da mídia. Justamente porque o Brasil é um país democrático, ao contrário da China, é que todas as revelações precisam ser devidamente apuradas e investigadas, até o fim. Quando a imprensa se desinteressa, as denúncias ficam no meio do caminho. No exato momento em que a CPI mista do Congresso começa formalmente a investigar o escândalo Cachoeirinha com todos os seus desdobramentos, é preciso lembrar que a mídia sempre foi parceira consciente de arapongas, produtores de fitas, vídeos e dossiês secretos. A expressão jornalismo fiteiro originou-se deste conluio, que começou ainda no governo FHC e chegou ao paroxismo em 2006, quando os chamados aloprados infiltraram um dossiê falso nas páginas de um semanário de grande circulação. Se a mídia tivesse o salutar hábito de discutir seus desempenhos, as informações de fontes suspeitas seriam melhor checadas e menos suspeitas. No final da semana passada, fotos da atriz Carolina Dickmann, nua, vazaram para a internet e agitaram não só a grande rede, como nossa mídia também. As fotos, pirateadas de um computador da atriz, foram parar em um site pornográfico da Inglaterra. Por aqui, os sites noticiosos optaram por expor imagens mais comportadas. Só que muitos indicavam links para as páginas com todo o acervo. Nos jornais do dia seguinte, felizmente, o fato foi tratado com mais cuidado. Poucos destacaram a notícia na primeira página, mas alguns não resistiram à tentação. Além de estampar fotos da atriz nua, ainda apelaram para manchetes de mau gosto. As mudanças no cálculo do rendimento das cadernetas de poupança estiveram entre os temas mais presentes nas charges da semana passada. Os cartunistas não pouparam a presidente Dilma Rousseff. Deveriam. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos conta hoje como foi que a imprensa brasileira participou da campanha pela antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro II. O
rigoroso sistema adotado para a educação de Dom Pedro II em sua infância motivaria um monólogo intitulado O Imperadorzinho na Janela do Paço e publicado no jornal A Verdade em 1832. Que belo cavalo em que anda esse guarda municipal. Agora vem um menino correndo no seu piquira. Eu desejo tanto ter um piquira. Este menino é mais ditoso do que eu fui, sim. Eu não sou criança feliz. Eu vi em São Cristóvão um crioulinho que tinha seu próprio jardinzinho. Eu desejo tanto um jardinzinho. Tal sistema, onde as horas de lazer eram poucas e também controladas, fez de Dom Pedro II um adolescente precocemente maduro. E essa característica foi usada pelos que trabalharam para torná-lo imperador antes da maioridade. Desde 1835, a ideia de antecipar o exercício do poder pelo menino imperador já era vista pelas elites políticas como solução para a instabilidade do regime. Alguns jornais chegaram mesmo a sugerir que se desse a regência à sua irmã, Januária, prestes a completar 18 anos. O projeto dos chamados januaristas não despertou entusiasmo e forças de várias tendências se uniram em 1840 para criar o Clube da Maioridade. Logo seria lançado o jornal O Propugnador da Maioridade, ao qual se associariam outros. A campanha se tornaria popular, apesar dos ataques da imprensa conservadora liderada pelo Diário do Rio de Janeiro e pelos jornais A Sentinela da Monarquia, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, e O Brasil, de Justiniano José da Rocha. O apelo emocional da imagem do imperador, trabalhada por oradores importantes, antigos adversários como José Martiniano de Alencar e Antônio Carlos de Andrada, ganhou a Câmara, o Senado e as praças. Uma quadrinha divulgada pela imprensa passou a ser cantada nos salões e nas ruas. Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei. Viva a maioridade. Dom Pedro II foi coroado aos 14 anos, em julho de 1840. As bombásticas revelações produzidas pelo caso Carlinhos Cachoeira e a intensa polêmica sobre as relações de jornalistas com fontes suspeitas, em última análise, relacionam-se com uma disfunção entranhada nas instituições nacionais. A falta de transparência e o sigilo sobre informações que deveriam estar disponíveis. Leis não mudam uma sociedade da noite para o dia, porém pode mudar comportamentos com o tempo. E a partir do próximo dia 16, qualquer cidadão poderá solicitar dados de interesse coletivo sem apresentar justificativa. A lei vale para os 3 poderes nas esferas municipal, estadual e federal: tribunais de contas, Ministério Público, autarquias, empresas estatais e sociedades de economia mista. A exceção fica com os dados considerados confidenciais. A resposta deve ser dada pela autoridade no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. E se o acesso for negado, o órgão terá que apresentar justificativas por escrito e o cidadão prejudicado poderá entrar com um recurso. Quem se recusar a fornecer informações será considerado transgressor e sujeito à punição. Estamos na véspera de uma revolução que poderá alterar drasticamente o formato da nossa sociedade e aumentar o peso da ação cidadã. O sigilo eterno está com os dias contados. Também os conchavos, as concorrências fajutas, as empresas de fachada, os testas de ferro. É possível que no dia seguinte, dia 17 de maio, não se notem ainda grandes diferenças. O poder público terá que se preparar rapidamente para a era da transparência. Também a imprensa. Ela é a chave para uma sociedade mais ativa e mais exigente.
acordo com a nova lei, informações de interesse público devem ser divulgadas pela internet, independentemente de solicitações. Entre elas estão repasses ou transferências de recursos financeiros, despesas, informações sobre licitações e dados sobre programas, projetos e obras. Para o antropólogo Roberto da Mata, coordenador de uma pesquisa sobre o tema, a lei vai ajudar a conscientizar os funcionários públicos da importância de atender às demandas da população. Muitas sociedades, seu caso brasileiro, é um Estado muito centralizado, muito ciente da sua centralização. O que o Departamento de Polícia Federal tem a meu respeito, eu quero saber, né? Que certificados eu posso pedir para quem, se eu precisar, para fazer uma viagem ou para comprar uma casa, etc. Então, desloca um pouco a visão do Estado cartorial. A lei tem pontos controversos. Por participarem de concorrências, empresas públicas estariam isentas de apresentar informações estratégicas. A divulgação de salários de funcionários públicos e a exposição da intimidade de pessoas citadas em documentos também geram polêmica. Ela tem um artigo que diz o seguinte: no caso de fatos históricos relevantes para o conhecimento do passado brasileiro, não se poderá alegar a questão da privacidade, da honra, da imagem. Então, no dia seguinte à regulamentação da Lei de Acesso à Informação, eu, pelo menos, vou me dirigir ao Arquivo Nacional pleiteando justamente aqueles documentos que, nos últimos tempos, têm tido seu acesso impossibilitado sob essa alegação da privacidade. Um dos principais avanços da lei é o fim do sigilo eterno. O prazo para que um documento permaneça inacessível passa a ser de, no máximo, 50 anos. Sempre é difícil para o historiador ter acesso ao Arquivo Nacional, aos arquivos estaduais, sobretudo em relação aos documentos sigilosos, a regras quanto a prazos, sigilo, períodos de classificação, como a gente chama. Então, agora, com a Lei de Acesso à Informação, a gente espera que isso tudo fique bastante facilitado. Para que a transparência do Estado brasileiro seja efetiva, será preciso conscientizar o cidadão sobre os seus novos direitos. Preparar a sociedade para as leis que o sistema jurídico está fazendo, os legisladores estão fazendo leis, né? Então, o que significa preparar a sociedade? Preparar a sociedade é fazer com que ela internalize essas leis, que ela entenda, compreenda, que ela saiba que tem direito a essas leis e o Estado ter como contrapartida, não é, os instrumentos adequados para poder fazer com que a lei realmente entre em vigor. Como dizia o ex-presidente americano, Thomas Jefferson, muito mais importante do que a elaboração da lei é a aplicação da lei. E a aplicação da lei vai envolver a mudança de uma cultura. E os meus receios é que, até o momento, né, a lei está prestes a entrar em vigor e nós não temos ainda sequer o decreto que a regulamente. A cultura que até então prevalece é a cultura do sigilo. Quer dizer, transformar isso na consciência de todos, de que o burocrata é apenas aquele que está cuidando da informação, mas o proprietário da informação é o cidadão. Nós vamos ainda ter que passar por um longo período, a meu ver, até que isso prevaleça. O acesso à informação pública é muitas vezes um entrave ao trabalho jornalístico. O repórter do Globo, Chico Otávio, foi conosco até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para mostrar como é complicado o acesso a informações que deveriam estar à disposição de qualquer cidadão. O sucesso da empreitada ainda depende da persistência do jornalista e da boa vontade de funcionários e de magistrados. Para ter acesso a processo, o que é preciso? Eu não sou advogado e também não sou parte. Eu estou interessado num determinado processo, tenho o número dele, mas eu não sou parte desse processo nem advogado dessa causa. Mas se o senhor não é parte e nem advogado, o cartório não sei se vai deixar o senhor ter acesso ao processo. E, geralmente eu enfrento uma certa dificuldade. Por quê? Porque
os processos, só tem acesso a esses processos as partes ou os advogados. E quando eu me anuncio, né, na condição de repórter, normalmente eu gero ali alguma insegurança do serventuário. E ele então prefere consultar o juiz, né, para dar ou não acesso ao documento. Acesso a processo, ou melhor, acesso a documentos públicos é o calcanhar de Aquiles na vida do repórter. Eu encontro essa dificuldade também em outros setores que são fundamentais na vida dos repórteres. Arquivo público, cartórios privados, tribunais de conta, é a mesma coisa. O que vier vai melhorar. Agora, eu acredito assim, que a coisa não vai haver uma transformação da noite para o dia. Isso é uma questão de tempo, né? Porque, primeiro, normalmente as repartições públicas não organizam bem o seu acervo. Segundo, o grau de informatização normalmente não é muito alto, né? Os sistemas não dialogam, então você já tem também essa dificuldade. Agora, a dificuldade central é a cultura, né? Assim, o que vale aqui é o chororô, né? É a capacidade de convencimento do repórter, e não a regra, e não a ideia de que a maior parte dos documentos é pública. Para o debate desta noite, nós temos 3 convidados. Em Brasília, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Haj, e o repórter e colunista da Folha de São Paulo, Fernando Rodrigues. Em São Paulo, a diretora para a América do Sul da ONG Artigo 19, Paula Martins. Ministro Jorge Haj, o senhor tem uma grande experiência na controladoria, o senhor estudou e tem título de mestrado em Nova York, foi prefeito de Salvador, foi deputado, quer dizer, conhece a administração pública brasileira em todos os níveis. Como é que o senhor vê, quer dizer, de repente, no dia 16, nós vamos ter uma nova situação que vai transformar o Brasil. E a sociedade ainda não foi alertada, né? Inclusive, um dos nossos convidados chama a atenção de que até a regulamentação ainda não está pronta. Eu lhe pergunto, nós estamos prontos para dar este passo decisivo, ministro? Diniz, eu começo me referindo a 2 colocações feitas por você. A primeira delas, no sentido de que nós estamos às vésperas de uma verdadeira revolução. Nós vamos mudar uma cultura de 500 anos no Brasil. Em segundo lugar, que você também acabou de dizer, uma lei sozinha não muda nada. A lei é o ponto de partida, a lei é o primeiro passo. E a importância desse momento que nós estamos vivendo aqui, que eu considero um momento histórico, 16 de maio é um marco realmente histórico, é que começa essa revolução. Nós pretendemos, a partir daqui, deixar para trás toda uma cultura de sigilo, uma cultura de que o servidor, o agente público, é o dono da informação, para transformar num outro patamar, um outro paradigma. A informação pertence ao cidadão, à sociedade. O agente público é apenas o seu mero detentor eventual neste momento. Então, a regra é a abertura, é a transparência. O sigilo é a exceção. É evidente que ainda vai ter sigilo nos casos em que a própria Constituição orienta na sua diretriz no artigo 5º e a lei aprovada pelo Congresso regulamentou. Mas a noção de que isto é exceção e como toda exceção deve ser, é uma regra elementar de direito, deve ser interpretada restritivamente e não ampliativamente, é dentro dessa diretriz que nós vamos caminhar. Agora, a reclamação de algumas pessoas, às vezes por desinformação, de que as coisas estão atrasadas, ainda não saiu isso e aquilo, não leva em conta que o Brasil é o país do mundo inteiro que teve o prazo menor, mais exíguo, para se preparar. Ou seja, 6 meses entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. A Inglaterra teve 5 anos. A média dos outros países gira em torno de 2 anos. No Brasil, o Congresso fixou o prazo de 6 meses. Então, nós do Poder Executivo Federal, que temos a responsabilidade de preparar o governo para essa nova fase, e nossa responsabilidade é só no Executivo Federal. Não temos responsabilidade sobre os outros poderes, nem sobre as outras esferas, estados e municípios.
Na área federal, estamos fazendo o melhor possível. Já foram treinados mais de 550 servidores que vão trabalhar no SIX, que é o Serviço de Informação ao Cidadão que cada ministério vai ter, e depois também as entidades vinculadas. Já está praticamente pronto o sistema informatizado que vai permitir o acompanhamento de cada pedido de informação. Isso vai poder ser controlado centralizadamente pela Controladoria e acompanhado pelos SICs de cada ministério. Já estão, boa parte dos ministérios já está com a parte da transparência ativa, que é aquilo que se divulga espontaneamente, independente de pedido, no seu site. Mais de metade dos ministérios, em torno de 20, já estão com isso pronto, mesmo antes do prazo, que é o dia 16 de maio. Também, mais de metade dos ministérios já se anteciparam e já têm o seu serviço de informação pronto para entrar em funcionamento, tudo antes do 16 de maio. Inúmeras turmas já foram treinadas por treinamento presencial da Controladoria, sem considerar aquelas palestras, seminários, muitos feitos por educação à distância, pela internet, para uma conscientização mais ampla, que não é a mesma coisa que o treinamento operacional. Enfim, todas essas providências vêm sendo tomadas com enorme empenho pelo governo federal, monitoradas pela Controladoria junto com a Casa Civil. Estamos fazendo o melhor possível. Sabemos que no dia 16 de maio não é por um estalar de dedos que tudo vai estar funcionando às mil maravilhas. Não vai. Em país nenhum se conseguiria isso, pelo menos países com a administração da dimensão da brasileira, que é um país continental. Mas nós vamos, a partir do dia 16, a cada mês que passar, vamos estar em condições melhores. E dentro de mais um ano estaremos melhor ainda. Isto é um processo gradual de aprendizado. Ministro, eu queria pedir a sua licença, eu queria que o Fernando Rodrigues, que além de um veterano repórter, colunista, ele é um militante dessa causa. Eu vejo ele há anos envolvido com a causa do acesso à informação, envolvido com seminários. Agora mesmo, no dia 16, ele estará em 2 seminários organizados em São Paulo. Agora, Fernando, como é que você vê, como jornalista, o que pode mudar e o que os jornais podem fazer para que isso ande mais depressa, que ganhe uma dimensão, que seja incorporado como um comportamento da sociedade? Diniz, o movimento a favor de mais transparência e mais acesso a informações públicas em vários países começa sempre por setores da sociedade que têm maior interesse nesse tipo de causa. No caso, os jornalistas. Foi assim em vários países. Então, a função da mídia jornalística, nesse primeiro momento, como foi agora anteriormente à aprovação da lei, é fundamental, porque será a mídia que vai demandar, que vai testar os órgãos públicos. E é importante dizer que não é só no plano federal. É muito importante que a mídia regional, a mídia local, nas cidades, o Brasil tem 5.600 cidades aproximadamente, os jornais locais, as emissoras de rádio demandem das prefeituras, das câmaras municipais, dos poderes legislativo e judiciário também no plano local, as informações públicas, porque é esse o efeito maior. E será certamente por parte de jornalistas essa primeira demanda, essa primeira onda que vai acontecer a partir do dia 16. Certamente jornais no Brasil inteiro estão se preparando para fazer requerimentos de informação. E depois, num segundo momento, eu acredito que a sociedade poderá incorporar um pouco esse valor no seu dia a dia, entender que é importante saber como é feita a coleta de lixo, quanto se gasta para fazer isso, saber como é feita a organização das escolas localmente, do serviço de saúde, ter as informações para poder cobrar dos seus governantes um serviço melhor que será prestado com base na informação que a população vai receber por conta desse novo direito que está sendo implementado agora. Paula Martins,
Você é diretora para a América Latina dessa ONG, capítulo, artigo 19. Eu queria que você desse para o telespectador que ele compreendesse o que foi feito em países, digamos, que estão situados pelo menos mais próximos do Brasil, sei lá, o caso do México, a Argentina, para ver se nós estamos atrasados e em que direção podemos ir, qual a velocidade que devemos adotar. Eu imagino que você tenha muitas informações para trazer para o nosso telespectador. Sim, boa noite, Diniz. Realmente, o que nós vislumbramos é que a lei vem como um caso de sucesso, a lei vem como uma conquista e nós vemos com bastante otimismo realmente a entrada em vigor da lei agora no dia 16. No entanto, os desafios são muitos, são inúmeros e de variados tipos. Alguns desses desafios são desafios que vários países têm enfrentado. Então, são questões em relação às quais a gente pode se debruçar sobre a experiência do exterior e tentar trazer para o Brasil algumas dessas boas práticas. Então, a questão da organização dos arquivos, a questão da dotação orçamentária, o uso de novas tecnologias, tudo isso já foi bastante estudado, bastante praticado em outros países, como, por exemplo, o México. O México tem um instituto de acesso à informação bastante avançado, o uso de tecnologias é também bastante avançado nesse país, e nós podemos, então, usar como uma referência aí para o nosso sistema. Existem outros desafios, no entanto, que são desafios específicos da nossa legislação. Então, são opções do nosso legislador que levam a desafios peculiares do Brasil. Por exemplo, exatamente como eu mencionava antes, o México tem um excelente instituto de acesso à informação. O Brasil optou por não estabelecer um órgão desse tipo. Ao mesmo tempo, nós não temos um órgão responsável independente por análise de recursos. Então, nós não temos nenhum órgão promotor e nenhum órgão de análise de recursos que seja independente. Esses fatores todos, que foram opção do nosso legislador, levam a desafios muito particulares do Brasil. E, por fim, nós temos uma série de desafios culturais, como alguns que já foram mencionados um pouco mais cedo pelo repórter que dava o seu depoimento. Nós temos questões de cultura de sigilo dentro do funcionalismo público e nós temos uma questão cultural que deve ser enfrentada também no seio da sociedade brasileira, de cidadãos, de jornalistas, de organizações da sociedade civil que não estão acostumadas a demandar informações do poder público, não estão acostumadas a monitorar a coisa pública e participar da administração pública. Então, o rol todo desses desafios é que terá que ser enfrentado pelo Brasil de forma coletiva e o que podemos fazer é acompanhar aquilo que já foi caso de sucesso em outros países, mas realmente não existe uma fórmula, né? Nós vamos ter que desenvolver o nosso próprio jeito de fazer valer o acesso à informação e tirar essa lei do papel e torná-la a prática cotidiana aqui no nosso país. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.